Olá, pessoal. Vou falar sobre a última redação da Fundação Carlos Chagas, que foi a redação para técnico judiciário. Se alguém for fazer para analista, eu vou dar a seguinte dica: nós acabamos de abrir agora há pouco a oferta do recurso para analista, então a gente ainda não viu provas do analista. Portanto, vocês podem mandar para o e-mail que eu vou colocar abaixo aqui, mas a primeira pessoa que mandar eu analiso, tá bom? Eu analiso gratuitamente. Se não mandar, não conseguir dessa forma, você pode entrar lá no Turma de Redação, porque se você tiver chances de recurso, a gente vai montar o seu recurso. Se você não tiver chance de recurso, 85% do seu investimento é devolvido. Por que a gente não devolve tudo? Porque a plataforma nos cobra hospedagem, a gente tem a tributação, então a gente até devolve a maior em relação ao prejuízo que a gente tem. Bom, vamos lá. Vou falar aqui, por enquanto, sobre a redação do técnico para você que vai fazer recurso. Eu vou começar com uma notícia ruim para quem é do nível médio. A Fundação Carlos Chagas cede a recurso de conhecimento geral? Muito difícil, muito difícil. Eu não vou falar que é impossível, porque pode ser que ela ceda do nada neste concurso exatamente. Mas normalmente, sendo muito sincera, é muito difícil. É diferente do CESP, da OCP, sei lá, de outras bancas, tá? Da FGV. A FCC é dura para ceder. Eu até falo que vocês, alunos, têm que começar a cobrar da FCC publicamente resposta por que ela não cede esses recursos. Já os recursos de conhecimento específico, ela é um pouco mais bondosa, não é? Geralmente ela analisa e cede, nem sempre cede para tudo, mas cede. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o recurso, porque se você quiser fazer o seu recurso, você tem o direito de fazê-lo, sim. Eu só faço um alerta porque nessa fase em que vocês estão desesperados, tentando melhorar a colocação de vocês na fila dos concursos, vocês acabam gastando pequenas fortunas, às vezes em sonhos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Como eu disse, a FCC não é muito de ceder. Então às vezes a gente vem publicamente fala, alguém fica chateado, mas tem que se falar a verdade. A gente não pode dormir com a carga da não verdade. Mesmo quando a gente tem toda a intenção, olha, que caberia um recurso, né? Às vezes costuma a banca não ceder. Infelizmente costuma acontecer isso. Quando eu falo isso, eu estou falando de bancas de um modo geral. Bom, vamos falar sobre esse tema, isolamento na área da comunicação virtual. Primeiro, para você que segue fazendo concurso, é o tema da vez. São 5 concursos públicos, diferentes bancas, que trabalharam a questão da comunicação virtual. Seja na área do consumo, na área das relações pessoais, na área do cometimento de crimes, tá certo? Chamados crimes contra a honra, crimes de ódio e etc, não é? Na área da mudança das formas de trabalho, né, das relações de trabalho. Então você precisa estudar muito comunicação virtual hoje, estudar mesmo, porque é o tema da vez, tá, gente? A questão da privacidade, o uso de dados, né? Vocês vão ver que aqui eu tô com uma prova de aluno aberta, mas eu não menciono o nome do aluno de modo algum, tá bom? Por quê? Por conta dessa responsabilidade. Então vamos lá. Júnior, eu quero fazer um recurso pago. O que você me aconselha? Primeiro, eu aconselho você a estudar a sua redação para saber se você não vai rasgar dinheiro. É importante que você faça isso. Veja só, conteúdo. Se você precisa cumprir os critérios. Se você não cumprir os critérios, não tem quem te salve, tá? Eu vou começar pela clareza. A banca te deu um tema, a questão do isolamento, tá certo? Nas redes, quer ver, ó, na comunicação virtual. Isolamento social na era da comunicação virtual. Então, a primeira questão você precisa o quê? Ir direto ao assunto. Ser claro uma das questões de ser claro é não demorar tratar do assunto. Muitas pessoas falaram sobre rede social de uma forma geral, mas não trataram do assunto rede social e isolamento. Isso tem que ser de cara, tá bom? Outra questão, você precisa selecionar os seus argumentos para você defender um ponto de vista sobre essa questão. Quando a gente fala em defender um ponto de vista, não é que você concorda ou discorda disso, mas você vai mostrar, fazendo uma delimitação do tema, por que na da área da comunicação as pessoas estão tão isoladas. A gente precisa de 2 ou 3 argumentos aqui, que vão demonstrar o seu ponto de vista, tá bom? Esses argumentos não vão poder ser argumentos do senso comum, a banca não aceita. Tem aluno que briga. Olha, infelizmente não pode fazer concurso. A regra é senso crítico.
E o que é senso crítico? Tem que estudar fundamentação. Por exemplo, no curso a gente trabalha, no turma de redação, a gente trabalha muito com os teóricos, né, para que o aluno possa fundamentar. Mas nem sempre os alunos conseguem assistir todas as aulas do teórico, são aulas extensas. Tá? Os alunos entram no curso, começam a assistir, quer que acelera o vídeo. Paciência. O que acaba acontecendo? Às vezes o aluno sabe o nome dos teóricos, aplica bem. Por exemplo, pega um Bauman, que a maioria com certeza usou nessa prova, não é? A gente tem alunos ali com notas boas, usaram Bauman, e alunos com notas ruins que usaram Bauman também. Qual foi a diferença? É que o aluno que usa o Bauman e tira nota boa é o que consegue entender a mensagem que é passada a partir dele. O outro que usa o Bauman, usa outros teóricos e conhece os nomes e vai jogar na redação, há um desnível muito grande em relação ao nome do sociólogo, né, e abordagem, porque fica um tanto incoerente, fica aquela abordagem que você nota que ela está, vamos dizer assim, faltando um pedaço. No seguinte sentido, às vezes a pessoa usa um teórico, usa o sociólogo, mas a erudição na hora de escrever é muito fraca. Usa senso comum. Vai falar do Bauman e coloca o argumento do senso comum, não resolveu. Tá? Tem que pegar o Bauman e colocar o argumento do senso crítico. Então, para isso, tem que se assistir a aula, tem que anotar, tem que usar aquelas fundamentações na redação. De fato, não é só o nome do teórico. Tem que usar a fundamentação, tá bom? Mas o aluno fala assim para mim, Júnior, mas eu fiz isso durante o curso, poxa. Sim, mas aí tem uma outra questão, é o saber fazer prova. Na hora da prova pode acontecer aquelas situações assim, você tem lá 60 questões para resolver, mais a redação para fazer e 4 horas e meia para dar conta de tudo. Não tem a mesma qualidade que teria você fazendo com calma na sua casa. Então acontece de cair um pouco. Quem treina com antecedência tem mais chances de corrigir vícios, né? A pessoa faz um treino, depois entra em outro treino, e vai entrar em outro treino e vai embora. Né? A gente vai ver, tem aluno que às vezes fala, olha, eu fui só melhorando, não é? Mas já vem de um tempinho. Então tem que tomar cuidado com essas questões. Redação da FCC é uma coisa muito séria. Não é igual a redação do CESP. Redação do CESP é muito mais simplória. Redação da FGV é muito mais simplória. Mas da FCC é osso, tá bom? Mesmo para os bons escritores. Então vamos lá. Nesse sentido, né, se você não conseguiu fundamentar, não conseguiu compor teóricos ou buscar outras formas de fundamentação, por exemplo, trazendo dados que são realmente factíveis para você dar sustentação àquilo que você está mostrando. E não adianta fundamentar uma ideia só, você tem que fundamentar todas as suas ideias para você adequar essa fundamentação aos seus argumentos. Então não pode ficar um argumento sem uma fundamentação, tá? Então, quer dizer, conseguiu cumprir alguma coisa aqui, tenta majorar essa nota aqui. Em estrutura, né, respeito ao gênero solicitado. O gênero solicitado é dissertação. Tudo bem? E a dissertação? Argumentativa. Ora, em dissertação argumentativa você não pode só explicar o fato, você tem que comprovar. Portanto, se você não fundamentou, vai ter espelho aqui, espelho de nota ruim aqui, espelho de perda de pontos aqui, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. O item B, em progressão textual e encadeamento de ideias. A progressão, gente, ela é dada não só pela percepção de que um assunto novo precisa entrar no parágrafo, mas também você tem que pensar os seus argumentos. Por exemplo, se você pensa nas causas desse isolamento, né, social na área da comunicação e pensa nos efeitos, naturalmente, pelo princípio da progressão, as causas têm que ser tratadas anteriormente aos efeitos. Tudo bem? Tem aluno que mistura muito ou fala dos efeitos primeiro. A redação tem que ser pensada, ela tem que ser planejada. E o encadeamento de ideias, professora? Ora, o que você previu na introdução tem que se encadear com o desenvolvimento, que tem que encontrar espelho na conclusão, tá certo? Então, toda redação tem que falar uma língua só. As suas partes têm que se comunicar. Sem isso, nós não temos encadeamento acontecendo, perfeito? E uma questão muito interessante, às vezes o aluno tem boas ideias, está escrevendo bem. Olha que coisa curiosa. Nesse concurso eu notei que as pessoas escreveram bem, mas a falha em um dos pontos acabou gerando o comprometimento de outras estruturas. Por exemplo, teve aluno que escreveu bem, mas a redação carece de coesão. Então a redação fica pouco clara, não é?
É porque suas partes não estão ligadas, assim. Você não é a parte de um parágrafo para outro, mas a parte de uma oração para outra. O aluno fala uma ideia, ponto, vai para outra ideia sem nenhum tipo de conexão. E aí você fala, poxa, faltou uma pecinha. Ou ele não conseguiu raciocinar isso na hora, tá? Bom, se você conseguiu cumprir esses elementos que eu falei com você, você pode recorrer da sua redação. Agora, pagar tem que pensar, tá bom? Você tem que ver se você está desesperado, se realmente você está quase passando, se vale o risco, tá certo? Tem que pensar isso tudo. Se você resolver por conta e risco fazer o seu próprio recurso, que é direito seu, né? Qual que é a dica que eu te dou? Seja bem objetivo no seu recurso, logo na introdução já comente, né? Qual é o critério que você quer questionar. Eu quero questionar o critério conteúdo. E já comente a pontuação que você quer, tá bom? Já peça a pontuação aqui que você almeja majorar. Depois, no decorrer do seu recurso, você pode pegar cada um desses itens aqui da avaliação, né? Várias formas de você fazer recurso, essa é uma, tá? Você pode pegar cada um desses itens da avaliação e mostrar que você cumpriu. Como é que você mostra? Tirando trechos da sua redação e demonstrando que ali houve realmente cumprimento, a fundamentação na redação, a adequação em relação aos argumentos, tá certo? Então você tem que mostrar que realmente você abordou o assunto, tá? Outra questão interessante que eu chamo, para qual eu chamo a sua atenção, né? Na hora que você for concluir, reitere o pedido. Muita gente conclui o recurso e não reitera o pedido de pontos. É ruim, porque o examinador julga muito o recurso pela produtividade, ou seja, pela. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando o seguinte: não é recurso cheio de informação, tá, gente? Não é isso. É o recurso que é objetivo, claro e coerente, tá bom? Certo? Bom, pessoal, alguém pode perguntar de repente: Júnior, se eu recorrer a risco de eu zerar? Não, a gente na FCC, desculpe, na FCC a gente não tem essa notícia de que a banca andou zerando provas discursivas por aí, tá? Então você pode fazer seu recurso à vontade, brigar pelo que é seu, mas pressionar a banca para que ela possa trabalhar de uma forma, oferecer uma resposta. Geralmente eles oferecem depois um parecer para vocês que parece cópia de outro com a mesma justificativa, tá bom? Então vocês têm que de repente juntar essa documentação toda, né? Fazer um abaixo-assinado, mostrar para a banca que a banca dá um parecer bem meia boca ali para justificar pontos que ela não quis ceder, tá bom? Gente, espero ter colaborado. Grande beijo para vocês, tá? Abaixo desse vídeo a gente tem a descrição ali do turma de redação, tem o endereço e quem vai fazer o concurso, vai fazer o recurso para analista judiciário, a primeira pessoa que mandar a prova eu analiso de graça para ela. O restante entra no turma, cadastra, se tiver de te devolver, a gente vai te devolver 85% desse investimento, tá bom?